Olá, Epitácio, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Como que você tá? Tudo certinho aí? Tudo Sexta-feira, certo. né? Chegando no final de semana para descansar um pouquinho. Tirei por nesse fim de semana deu. Esse ano foi bem trabalhado. A gente tem uma empresa de bordados, né? Bordado É, computadorizado, setor têxtil aqui em Santa Catarina, então é bem puxado assim. A gente costuma trabalhar sábado, domingo, feriado. é puxado, tem que aproveitar o final do ano, né? Tem que aproveitar o movimento, né? Tem que aproveitar o momento. Tem um faturamentinho para entrar, tu tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Só tem essa forma. Mas a verdade é só, a gente fala de sábado, domingo, mas não tem dia, né? Eu acho que todo dia é dia para trabalhar, todo dia também, dependendo do ramo, é dia para descansar, pega a folga na segunda, e faz parte, né? É a vida como ela é, né? Oi? É a vida como ela é, não é verdade? Não entendi, ficou meio ruim o áudio agora, desculpa. Eu sempre falo que não tem jeito, cada ramo tem os seus pós e contras, né? Sim, sim, sim. Cada ramo tem. Eu gosto bastante do meu ramo, né? Isso Até é eu bom. tenho uma pergunta a respeito disso, da lista que eu fiz pra gente tirar todas. É que assim, eu vou iniciar. Na última consulta a gente falou do grosso da coisa, expliquei a situação do nosso imóvel, né? Legal. Do imóvel em questão, do que nós poderíamos fazer. E daí surgiram outras dúvidas que eu fui tentando por e-mail, mas eu gosto assim, ó, de conversar. É muito bom, né? Fica Conversar é mais bom. claro. Fica mais claro. Tô aqui para ajudar, viu? Aí assim, Fica à vontade. tá. Eu fiz uma lista de perguntas, daí o que aconteceu nesse meio tempo? Eu me reuni com as minhas duas irmãs, que somos nós três que entraremos com a causa, daquela forma que o senhor sugeriu, ação conjunta de nós três, Ótimo. certo? Certo. Chegaram à conclusão de fazer então os três. Chegamos à conclusão de que nós três faremos e não vamos falar a princípio com o nosso pai, porque ele vai se interpor quanto a isso. Eu preciso deixar isso claro com o senhor e ver se isso pode causar ou não algum tipo de nulidade, algum problema. Não causa não. Na verdade, eu entendo, eu sei que muitas vezes a pessoa idosa ela é conservadora, ela é birrenta, né? No sentido, eu sei como funcionam as coisas, só eu sei que é o certo. É normal da vida, né? Todo mundo passa por isso, faz parte, né? Mas de fato não muda nada não. Vocês, de certa forma, um tem a posse direta, outro tem a posse indireta, a posse alternada, todo mundo tem a posse. Para efeitos de uso capião, todo mundo tem a posse qualificada. Certo? Então tá. Então, após essas conversas, a gente começou a surgir algumas dúvidas, né? E eu achei necessidade da gente listar essas dúvidas e entrar em contato para resolver todas elas e entrar de fato com a ação mesmo. Aí não tem mais conversa. Essa vai ser a nossa última conferência antes de a gente fazer os procedimentos necessários, preencher os documentos que foi enviado para a gente. Importante tirar todas as dúvidas, você entender bem. O uso capião explica muito errado, né? Na graduação de Direito, o aluno aprende errado. Eu falo para os meus alunos, poxa, uso capião, você pode fazer uso capião quando você tem a posse direta, indireta, alternada. Você pode somar a posse, né? Soma da posse, porque recebe a posse do pai, da mãe. Pode comprar a posse de alguém, se são direitos possessórios. Então, tem a posse complementar no decorrer do processo. Então, vocês podem ficar tranquilos, vocês estão bem resguardados em relação à posse que vocês têm para uso capião, viu? Certo. Então, eu vou iniciar as perguntas, professor. Fica à vontade. Tá? A ação de uso capião serve como proteção para quais tipos de ações que outros herdeiros possam tentar ingressar? Existe algum tipo de ação a qual o uso capião não proteja os proponentes? O uso capião, na verdade, as pessoas vinculam muito a regularizar imóveis. Claro que o principal objetivo do uso capião é esse, regularizar imóveis, mas ele é um escudo protetor, ele é um guarda-chuva contra qualquer ação. As possessórias, reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, e é um guarda-chuva, um escudo protetor contra as petitórias também, reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate. Tanto é que quem tem a posse e o imóvel está indo a leilão,
O uso capião muitas vezes é uma alternativa de defesa, direta e indireta. E no seu caso, pior ainda, né? Quando tem discussão entre herdeiros, o que pode acontecer? O outro herdeiro distribui o inventário, algum herdeiro, né? E propõe uma ação de arbitramento de aluguel, ou seja, força vocês pagarem aluguel proporcional. Ou ainda o pior, né? Faz uma extinção de condomínio, o nome da ação, ação de extinção de condomínio, o imóvel vai a leilão, para dividir entre os herdeiros em partes iguais. Isso é horrível. Então o uso capião, em regra, ele evita isso, né? Ele evita porque você usa como matéria de defesa, usa como escudo protetor e ganhando a ação acabou o problema. Não há mais que falar em herança, herdeiro, coproprietário. Ele protege contra essas tentativas que o senhor falou, né? Todas essas tentativas precisam ter... sempre que precisam que alguém tenha entrado com uma ação. Não, mas seja um inventariante. Um inventariante. Precisa necessariamente, obrigatoriamente, ser um inventariante. Eu já vi de tudo, né? Como eu atuo muitos anos nessa área, eu já vi o uso capião suspender aluguel, eu já vi o uso capião você fazer a averbação premonitória na matrícula do imóvel e o leilão ir a leilão, ninguém rematar por causa disso. Então o uso capião, ele é um baita instrumento, né, de defesa, né? Mas assim, professor, a pessoa que quiser entrar com uma ação contra os que estão em posse do imóvel, eles precisam obrigatoriamente ser inventariantes. Não pode ser qualquer um, já sei o que eu vou fazer hoje, eu vou lá e vou impetrar uma ação contra eles. Não, precisa ter conexão, né? Precisa ter, de certa forma, conexão com o direito de posse, direito de propriedade. Então, em regra, teria que ser meeiro, meeira, viúva. Precisa ser herdeiro, herdeira, né? Teria que ser herdeiro. Em regra, sim. Só sendo herdeiro já pode ou não? Pode. Sendo herdeiro, coproprietário, pode sim. Proprietário. Só ser herdeiro. Olha, eu sou sobrinho do posseiro. Eu vou tentar ser inventariante. Ele pode fazer. Na verdade, e para ele ser inventariante é algo simples de fazer, do dia para a noite, de uma hora para outra? Não que seja simples, mas não é demorado, porque você distribui o inventário, depois que você distribui o inventário, você vai atrás da outra ação, que é arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, então acaba sendo rápido, né? Por isso... Primeiro ele precisa ter a matrícula? Não precisa ter o nome da matrícula. Se tem, pior ainda, mas se não tem, distribuindo inventário, já tem legitimidade do espólio para fazer isso, né? Certo. Então, assim, as ações que o uso capião nos protegeria seriam essas, e não existe nenhum tipo de ação, depois que a gente propôs a ação de uso capião, nenhuma pode ter mais poder, digamos assim, do que o uso capião, para poder impetrar alguma coisa. É claro que a gente não sabe a cabeça de um juiz, uma juíza, eles podem errar, eles podem fazer algo errado, né? E acontece, a justiça erra muito, não só no criminal, mas no civil, né? Mas em regra, quando você tem uso capião em andamento, você tem uma linha de defesa muito forte, né? Tem tudo para dar certo em diversas ações, entendeu? Certo, então tá. A primeira era essa, a segunda a partir de que etapa a ação de uso capião serve como esse escudo protetor aos que têm a posse do imóvel? A partir de qual etapa? A partir da distribuição. Quando você distribui a ação de uso capião, ela está em andamento, já é aplicada a súmula 237 do Supremo, ou seja, você já consegue se defender com base nesse uso capião. A partir da distribuição. E a distribuição se dá no momento em que a gente acerta os honorários, tudo certo, a distribuição é a hora que você faz, da entrada no fórum, você protocola o pedido no fórum. Certo. O senhor, a gente acertou, beleza, entregamos os documentos para o escritório do senhor, tudo certo. Na semana seguinte o senhor dá a entrada no fórum, a partir desse momento a gente já tem uma certa... um pouco mais de tranquilidade. Tem um pouco mais de tranquilidade. Não é pouco não, na verdade é muita, né? A nossa ideia é essa. É muito. Certo. Tá, lá vai outra. Durante o processo poderemos anexar uma cessão de direitos hereditários de nosso pai para conosco, em que isso implicaria na solidez do processo? Na verdade, se em algum momento do processo chegar ao consenso, ó filho, eu assino uma cessão, não é de direitos hereditários, seria de direitos possessórios, hein? Cuidado. Deixa eu ver aqui, direitos possessórios e afins.
Porque hereditário tem a ver com herança, tem que ser feita por escritura pública. Então entraria em outro regramento que talvez para nós não seria interessante, poderia atrapalhar os campeões. Então, vai juntar alguma coisa? Se for juntar, cessão de direitos possessórios e afins. Certo. E percentualmente isso ajudaria no andamento do processo? Não muda diminuindo nada, não vai fazer ganhar e nem perder. É que quando nós temos uma cessão de direitos possessórios, onerosa ou não onerosa, fica mais fácil de explicar a história, né? Então, é positivo, mas se não tiver, não faz perder a ação, não. Certo. E lá vai mais um. O senhor está acostumado a responder sempre as mesmas perguntas, assim como essas? São parecidas, né? Em regra são parecidas, é que nem nas aulas, né? É parecido, mas faz parte, isso é gostoso. Eu estou aqui para ajudar, é importante para mim. É você ficar craque no assunto, ninguém te enganar, e você entender bem, né? Para poder explicar também. Fica à vontade. É justamente por isso que nós entramos em contato com o senhor, pelo histórico, né, que a gente acompanha no YouTube ali. A gente tem bastante confiança na experiência, né, que o senhor tem. E isso não é rasgação de seda, é só uma impressão que eu tenho, né? Conte comigo. Eu sou o livro mais vendido de uso capião no Brasil é o meu, o livro de imobiliário também, eu dou aula todo dia. Não existe causa-ganha, não existe, né? Mas a gente tem certeza do que está falando, porque quando você é especialista é diferente, né? O problema é fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada, igual médico, né? Não dá. Exatamente. O senhor, assim, jogando um pouco a modéstia no lixo, acha que um advogado de defesa, num caso desse, que conheça o trabalho do senhor, vai se sentir um pouco intimidado? Olha, eu já vi, eu costumo dizer que muitos juízes me conhecem, né? Porque ou lecionamos juntos, num curso online, curso presencial, e alunos também, né? Outro dia eu fui fazer audiência no Fórum de Santa Amaro, um aluno, professor Júlio, eu assisti suas aulas no SERAS. Fui fazer uma audiência em Porto Alegre, mesma coisa. Uma aluna, professor Júlio, fui seu aluno, então... a maioria conhece. Eu falo, quem não conhece o professor Júlio é difícil. Se não conhece é porque não está atualizado no direito imobiliário, porque as últimas obras mais vendidas no Brasil foram as minhas, né? De repente o advogado olha assim que vai interpor algum recurso. Puxa, professor Júlio, sai fora para não perder dinheiro. Não sei se acontece, mas que as pessoas, os advogados, professor Júlio, eu estou do lado contrário, mas eu fui seu aluno, isso acontece muito. Que bom, que bom. Então, professor, vou continuar aqui com nossas dúvidas. Em relação assim, a nós três entrarmos com ação conjunta, nós vamos ter que usar o artifício da posse alternada. Isso. Né? Pelo que eu entendi. Então, assim, como funciona a posse alternada, no caso de nós três que estamos entrando, e é feita a soma dos três irmãos para fechar o tempo necessário ao uso capião extraordinária? Funciona assim, para fazer uso capião, eu posso ter a posse direta, morar, ter comércio, indireta, alugar e emprestar, e alternada. Alternada, na verdade, eu tomo conta do imóvel, tenho a chave no bolso, sou responsável pelo imóvel. Então, nesse caso, a posse alternada pode ser utilizada para efeitos de uso capião, é uma das três posses, né, que nós podemos usar, e vamos usar também a posse complementar, ou seja, o tempo que durar o uso capião, ele vai ser somado a essa posse de vocês. Então, a posse de vocês não é somada entre vocês, a posse é uma só. Vamos pegar quem tem a posse mais antiga, é meio parecido, e aí é feito o quê? Uma posse vinculada a todos, todo mundo tem a mesma posse, entendeu? Certo. Os documentos necessários porque precisa comprovar isso, né? Precisa ter uma comprovação. Os documentos necessários, assim, por exemplo, tem uma irmã minha que mora sempre ali, quase sempre, saiu 1 ou 2 anos e voltou. Ela tem muito tempo ali. E provavelmente ela tenha no comércio, né, ali como o endereço de moradia dela. Isso é uma prova de posse? É uma baita de uma prova, né? É uma baita de uma prova. Na verdade, foto, imagem, comprovantes de pagamento, nota fiscal, contrato de prestação de serviço, declarações, às vezes declarações de vizinhos, conhecidos, não precisa ser vizinho, parede com parede não, pode ser conhecido. Uma declaração simples, você conhece filho, eu declaro para todos os fins que ele mora lá, ela mora lá, ou né, aluga, ou impresso, ou tem a posse alternada. Então, é prova assim, no caso dela, sensacional, ótimo, ajuda vocês, né? A posse vai ser reconhecida a todos.
Certo. O fato de ela ser filha Não, isso está posseiro, pacificado. do posseiro que tem... O fato de ela ser filha do posseiro que tem o Animus Domini, porque o pai tem tudo, né? Ele tem o Animus Domini completo ali, o tempo e Mans Pacífica. O fato dela ser filha também ajuda nisso, né? Porque ela é diretamente ligada à pessoa que está ali, como sendo a pessoa que tem o Animus Domini. Na verdade... É Animus Domini que se pronuncia? É isso mesmo, está certinho. Animus Domini, né? Que é a alma de dono, a vontade de ser dono. No caso, o que ajuda muito, que vocês de fato têm a posse, né? Direta, indireta, alternada, cada um tem a sua forma, mas tem, né? Então, o caso de vocês facilita muito, viu? Facilita muito. Certo. Então, a posse alternada é isso, então, né? É isso, a posse alternada eu tomo conta, eu tenho a chave no bolso, eu sou responsável. Então, isso é a posse alternada, né? Alternada, responsável por vezes. Responsável por vezes. Tá. E quais os documentos aceitos, eu acabei de perguntar, né? Quais os documentos aceitos para provar os períodos em que cada irmão morou ou mora no imóvel e quais documentos não seriam aceitos assim? Não teriam uma força tão grande como prova? Na verdade, em sede de uso capião, nós matamos 2 coelhos com a cajadada só, porque os documentos que provam a posse normalmente são os que provam o Animus Domini, né? Quais documentos que não são aceitos? O uso capião, tudo serve. Até um boletim de ocorrência. Vamos dizer que foi feito um boletim de ocorrência de alguma coisa que aconteceu, uma discussão, uma briga. Mas qual o endereço que foi colocado no boletim de ocorrência? Foi o endereço do imóvel. Pronto, é prova da posse também. Uso capião é uma ação interessante porque a gente consegue aproveitar praticamente todos os documentos. Né? Um exemplo que eu dou em sala de aula, né? O advogado pega e faz um boletim de ocorrência e junta no processo e acha que vai ganhar ação por causa disso. Não ganha, porque boletim de ocorrência é documento unilateral, não prova nada. No uso capião, um boletim de ocorrência, uma declaração, uma multa ambiental, uma multa da prefeitura, tudo isso faz prova do Animus Domini, porque se você foi multado, se você declarou que mora ali, é prova da posse, né? Então, hoje a mentalidade do uso capião mudou muito, né? No passado você não poderia fazer uso capião em imóvel de herdeiro, hoje pode, tem várias decisões, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu e pacificou isso no Brasil. Hoje nós temos decisões de uso capião de imóvel público, hoje nós temos uma aceitação maior em relação aos documentos, então mudou muito. Mas está certo, tem que mudar, o imóvel está aqui no Brasil, ele pode ser abandonado, né? Ele tem que ser regularizado, o imóvel regular é bom para todo mundo. Então, vários temas polêmicos de uso capião hoje é uma realidade, da possibilidade de regularizar esse imóvel com facilidade, né? Certo. Outra pergunta seria a seguinte, ó. Após entrarmos com a ação, algum outro herdeiro, que não seja um de nós três, pode construir algo nesse imóvel? Pode. Um outro herdeiro? Ah, tá, um outro herdeiro, não é vocês. Não, nesse caso não. Outro herdeiro que não sejam nós três que estamos entrando com a ação. Ah, tá, não, nesse caso não. A posse é algo muito sério, né? As pessoas muitas vezes não têm ciência da posse. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Eu atendi uma pessoa aqui uma vez e eu falei para ela, olha, você é o proprietário do imóvel, mas você alugou. Quando você aluga, você transferiu a posse. A posse no Brasil é algo muito sério. Eu orientaria você fazer uma ação de despejo de emissão de posse. Porque o inquilino não pagou aluguel durante um tempo e ainda abandonou o imóvel. Aí a pessoa me falou, o casal, professor Júlio, mas o outro advogado e a outra advogada falou para a gente entrar no imóvel. Eu falei, não faça isso. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Essa pessoa de má fé vai te processar. Danos morais, danos materiais, dizendo que sumiram coisas do imóvel. Ele sumiu. Depois de muito tempo, não, 6 meses, ele apareceu de novo o casal e me agradeceu, porque eles foram na orientação desse advogado e entraram no imóvel, porque eles eram locador. O que aconteceu? O inquilino apareceu com uma ação de perdas e danos e ganhou a ação de R$35 mil. Então, eles agradeceram a honestidade. Então, precisa tomar cuidado. A posse é algo muito sério. Que nem vocês têm a posse exclusiva. Não pode ninguém chegar aí e querer fazer alguma coisa. Não pode. Se isso acontecer, tem ações judiciais para se defender. Reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. Com o uso capião distribuído, vocês conseguem deixar essa ação, se for necessária, até mais robusta, mais forte, né?
Certo, muito bom saber disso. Isso é muito importante. Então, assim, a negativa é imediata. Eu quero fazer alguma coisinha, já vieram perguntar isso, eu já neguei, né? Só que, assim, o Animus Domini total não é meu, é do meu pai, né? Então, não, e não deixa tem que orientar ele a nunca liberar. Eu quero fazer, não vai fazer nada não, a posse é nossa exclusiva, não vai fazer nada não. Por quê? O fazer alguma coisa já está pensando em provar Animus Domini, está pensando em provar que tem a posse também, ou seja, não é de boa fé não. A outra pergunta seria a seguinte: além do Animus Domini, além do Animus Domini, eu vou falar dos pilares ali que a gente segue o senhor, a gente acaba virando quase um advogado, né? Eu estou pensando até fazer um curso e ter o prazer de fazer um doutorado, senhor. Olha só, além da falta do Animus Domini, o tempo insuficiente e da posse mansa e pacífica, além da falta desses três pilares, quais os fatores que podem anular a causa de início ou durante esta? Na verdade, o cuidado que a gente tem que ter com o uso capião é provar a posse tem que ser mansa e pacífica, a gente prova através de certidão de distribuidor cível, o Animus Domini através de manutenções, benfeitorias, a própria vivência no imóvel, provar que a posse é exclusiva, no caso de você sempre foi, né, exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel também, então tudo isso tem que ser provado numa ação do uso capião. A nulidade é uma questão mais processual, não material, né? Perder a ação é quando você tem motivos contrários aos seus requisitos, pressupostos, ou seja, não tem os requisitos, então você perde a ação no âmbito material. Mas a nulidade, ela se dá em que situação? Quando existem vícios, né, processuais. Então, um exemplo, o juiz faz uma ação, o juiz não, né, ele toca a ação do uso capião e esquece de citar um vizinho, um confrontante, pode gerar nulidade. O juiz não marca uma perícia, pode gerar uma nulidade. Então são motivos, erros processuais, erro de um juiz, uma juíza mal preparado, cartório que acabou se perdendo, que pode gerar uma nulidade e aí a nulidade volta para que seja julgado de novo, né? Não é que perdeu a ação, volta para onde houve o vício para consertar esse vício e julgar de novo, entendeu? Certo. Por mais que a gente tenha cuidado em juntar todos os documentos necessários, todas as provas, todos os testemunhos, o juiz ainda pode, por estar pensando na morte da bezerra, esquecer de fazer isso. Pode, erra muito, né? Tem muita gente boa, competente, juiz, assessores, servidores, mas tem gente que está ali que não gosta do que faz, não vai no fórum, põe na mão de estagiário, põe na mão do assessora. Tem criminosos, né? Como a profissão tem, né? Porque eu falo que é um crime, então, né? Eu penso em nulidade da ação como assim, anulou a ação, voltou ao estado zero, onde o inventariante pode já em seguida propor. A nulidade não é isso, a nulidade ela encontra um vício e volta a partir do momento em que esse vício foi detectado. Exatamente não no início da ação. Exatamente isso. A nulidade ela vai ocorrer em virtude de um vício processual. É detectado esse vício processual, pelo fato de ser grave, pode ser pedida a nulidade em um recurso. Mas como a gente é bem preparado em relação a isso, o que eu costumo fazer? Se o juiz comeu bola ali, né? O termo que nós usamos aqui em São Paulo, né? Comeu bola e passou batido, aí o que nós fazemos? Aí nós falamos, não, tem que citar sim, senão depois pode dar nulidade. Então tem que ter esse cuidado tem que ter e vai ter, né? Isso, professor, é por isso que a gente está com o senhor. Olha, daí, dentro dessa mesma pergunta, eu coloquei 4 itens para entender um pouco melhor. Por exemplo, ter imóvel escriturado em nome da esposa, com união estável, sem registro civil, anularia, seria um vício? Não, a ação do usucapião, ela é uma ação declaratória. E existe um desconsórcio necessário. Então, quer ver um exemplo? Se todos vocês fossem casados e não juntariam uma declaração da mulher ou do marido dizendo, né, que ele não tem interesse na ação. Isso poderia implicar uma nulidade, alguma coisa assim. Mas fora essas questões que a gente já está calejado, não gera não. Você tem essa preocupação com nulidade por quê? Por qual motivo você pensa nisso? Você acha que eles podem alegar só para atrapalhar?
Porque eu sou muito preocupado em que tudo dê certo e eu gosto de entrar para ganhar. Então eu fico tentando achar algum ponto que possa ser... Porque eu gosto de ser honesto com tudo, né? É lógico, Eu claro. preciso que explicar tudo. Por exemplo, esse caso da esposa, sou eu e minha esposa. Né? A gente comprou um imóvel há um tempo atrás, esse ano ainda. Só que eu tive o cuidado de registrar, o imóvel ser registrado no nome dela, já que nós somos união estável, porque em determinado momento nessas minhas pesquisas eu vi que parece que não poderia ter quem está entrando com a ação de uso capião não poderia ter outro imóvel em seu nome. Você vê como hoje em dia o YouTube, né, a gente precisa seguir sempre alguém de confiança, que seja especialista na área, autoridade na área, né, tenha livros, tenha ações de verdade, ações ou faça aquilo, seja um médico, seja um contador, porque a internet tem muito aventureiro, né, o YouTube hoje as pessoas ligam o vídeo e gravam e não sabem o que está falando, isso no Instagram também, Facebook, porque olha só, esse uso capião que vocês vão fazer, que é o extraordinário, você pode ter vários imóveis no nome. Não necessariamente você teria que ter transferido só para ela, uma coisa assim. Isso não vai impactar nada, vocês são unidos, né? Graças a Deus, e não muda nada, mas você vê, o uso capião não iria ser atrapalhado em virtude disso, né? Você vê como informação equivocada? Algumas dúvidas que eu tenho aqui são dúvidas minhas mesmo, pessoais, que eu não vi em lugar algum. E algumas, como essa, eu já tinha ouvido falar ou lido, não lembro direito como é que é, mas me veio essa dúvida e eu resolvi perguntar. Então, não tem problema. Não tem problema. Na verdade, nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião, a faculdade ensina 2, esses cursos malucos aí ensinam 5, fala que não precisa saber das outras e precisa sim, mas a espécie que você escolheu, né, que o caso permite, de 36 é a melhor. Porque a extraordinária do 1238 do Código Civil, atrelado ao enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, permite você fazer o quê? Fazer uso capião de segurança. Não tem limite de metragem, não precisa ter justo título e boa-fé. É um uso capião que os irmãos vocês vão fazer de segurança, né? Ou seja, a chance de dar errado é muito pequena. Pode ter outros imóveis no nome, então a gente consegue quebrar vários boatos, viu? Certo. Tá, dentro dessa mesma questão, teria a segunda, que é ter imóveis em nome do ex-marido ou esposa, porém divorciado, pode anular. O senhor já me respondeu agora que não tem problema. Não tem problema, porque depende muito do uso capião escolhido. Como você escolheu, né, nós escolhemos o uso capião mais adequado, a gente não corre esse risco, né? Então você vê como tem orientação errada e às vezes você acaba gastando dinheiro, fazendo uma transferência de um bem, mudando, né, uma vida, a forma de lidar ali com as coisas em virtude de uma informação errada. Por isso eu bato muito nessa tecla nos meus livros, nas aulas. Quem faz tudo não faz nada, tem que estudar, tem que ser especialista, e é para todo mundo, médico, corretor, advogado. Você vê, tem áreas que não combinam, né? Você pega previdenciário, é outro código, outra lei, outro réu, né? Trabalhista, poxa, outra justiça, criminal. Como que você vai fazer de tudo? Não dá, você fica maluco e ainda prejudica o cliente, né? Exatamente. O senhor me perguntou há uns minutos atrás por que eu estou tão preocupado com a nulidade. É porque no nosso ramo, o ramo de bordado computadorizado, a gente trabalha para as indústrias, assim, a gente produz peças para Renner, Riachuelo, essas indústrias. E eles mandam bastante peças para nós, só que assim, tem um contrato bem firmado onde a gente tem várias multas que se paga por não entregar peças em tempo, por entregar peças avariadas. Então a gente se acostumou a ficar procurando, entre aspas, problemas que podem acontecer e se adiantar a estes. Então isso acaba sendo inerente de mim, né? Isso é bom. E eu transfiro para todas as áreas, inclusive para que tudo dê certo, né? Não, isso é bom, isso é o checklist, né? Eu falo que é o advogado do diabo, né? Você para pensar um pouquinho em relação ao que o outro pode fazer. Isso é muito bom. É um exercício que eu faço e é um exercício que eu sempre falo para os alunos. Tem que fazer sim, é importante. Legal. Ô professor, só uma pergunta. Eu estou aparecendo aí na câmera do senhor? Não tá, senhor? Não tá, não. Não estou? Tá. Eu estou tentando aqui, mas não está dando. Mas não tem problema. Até é bom porque o senhor não se assusta muito. Que isso, imagina, mais fácil você se assustar comigo. Bom, professor, então essa seria mais uma das dúvidas, né, em relação... Essa é mais uma dúvida que vem de mim mesmo. Ó. Eu ter empresa constituída em meu nome, bens como carro, máquinas industriais, podem anular a causa?
já entendi que não pode também, devido à extraordinária. Não tem sentido, viu? Não vai atrapalhar a tua vida, não. Nada a ver. Como diz a mocinha da Praça Nossa, nada a ver. Outra que ficaria dentro da nulidade, a última, seria: meu pai, como tendo de fato, ininterruptamente, a posse do imóvel, pode pedir a nulidade da causa proposta por nós três? Não tem sentido. Na verdade, existe a copropriedade. O que é a copropriedade? Eu sou sócio seu do imóvel, né? Na matrícula aparece o nome dos dois. E existe a coposse. O que vocês têm? A coposse. Ou seja, todo mundo tem a posse. Então, já que todo mundo tem a posse, todo mundo pode fazer o uso capião em conjunto ou pode ser feita a ação de uso capião separado. Então não muda nada, não é motivo para nulidade, não é motivo para nada, não daria para discutir nesse sentido. Certo. Então, no caso de nulidade, acho que era isso. A próxima pergunta seria: em caso de sucesso, o juiz deferindo a causa ganha em nosso favor, o imóvel ficará exatamente em que situação? Aí eu coloquei assim: ficará em nome dos 3 irmãos na situação de condomínio? Ficará. Na verdade, ganhando a ação de uso capião, quem se torna dono desse imóvel? Os três. Os três serão proprietários desse imóvel. Certo. A próxima pergunta seria: estando em situação de condomínio, que no caso é o que vai acontecer, a venda desse imóvel ou parte deste só se daria com a assinatura dos três, já que a gente vai ter o cuidado de fazer um contrato de promessa de divisão amigável entre nós três? Na verdade, os três se tornam proprietários, né? E aí cada um pode vender a sua fração ideal, de forma individual. Mas aí existe uma tendência, uma discussão de direito de preferência. Então, fazer um contrato à parte nem seria necessário. Pode ser feito, questões psicológicas. Nós vamos fazer. Questões, às vezes, psicológico, segurança, né, para todo mundo ter paz, mas na prática não precisaria nem ser feito. Se fizer esse contrato, é mais para ficar bem ajustado mesmo, para amanhã não dar confusão, não dar encrenca, não dar briga, né? Exatamente, justamente pelo fato que eu falei para o senhor, que a gente procura adiantar todos os problemas, a gente procura sempre assim: caso aconteça isso, a gente faz isso. Caso aconteça aquilo, a gente faz aquilo. Nesse caso, eu já conversei com elas, a gente já pré-definiu o que cada um vai pleitear, delimitamos e acertamos, e nós vamos fazer esse contrato de promessa de divisão amistosa. Legal. Amigável. Ou seja, vai ter um uso capião muito bem feito, robusto, provando a posse, mas pacífica, que são os requisitos. Né? Nós vamos cumprir todas as exigências, provando a posse, e vocês vão se tornar donos, né, desse imóvel, desse terreno com facilidade. Vai dar certo, sim. Tem tudo para dar certo. Que bom, professor. A outra pergunta seria: caso, após a sentença deferida favoravelmente a nosso favor, algum herdeiro pode interpor recurso e, podendo, as custas do processo ficam por conta deste? Na verdade, um outro herdeiro, o interessado, o que ele pode fazer? Ele pode se habilitar como terceiro interessado, tentando fazer com que o nosso uso capião seja indeferido. Se isso acontecer, não quer dizer que a gente perdeu a ação, não muda nada, porque o uso capião é uma ação declaratória, né? Então, por mais que alguém se habilite no processo ou apresente contestação no uso capião, é uma ação declaratória. Se a gente provar os requisitos, posse, mas pacífica, nós ganhamos a ação. Ganhamos ação. E se o advogado de defesa da pessoa em questão souber que é o professor Júlio, daí ele já vai dizer: filho, economiza o teu dinheiro que tu não vai ganhar. Se Deus quiser. Deixa eu fazer uma pergunta aí agora. Decida, professora, porque eu acredito muito no trabalho do senhor. Eu agradeço. Pode ter certeza que tudo é feito com amor e carinho e conhecimento. E planta desse imóvel, vocês têm? Planta e melhor discutível? Chegaram a fazer ou não? Uma pergunta minha agora, né? Desculpa, professor, pode repetir? Vocês têm planta desse imóvel? Vocês chegaram a fazer uma planta, numeral descritivo ou não? Eu fiz para a gente chegar num consenso, eu e minhas duas irmãs, eu fiz uma imagem aérea. Ah, que legal. Demarquei com o próprio Google Maps, que tem como demarcar a metragem quadrada do imóvel, as laterais, o fundo e frente. Eu fiz isso geral e depois eu delimitei o que caberia a cada um. Ótimo. Nós temos a matrícula do imóvel, né, com o número dela, e o último nome da matrícula seria o nome do meu avô, então quer dizer, não houve nenhum tipo de movimentação nesse tempo. Agora, um croquis mais oficial,
algum tipo de documento desse, eu ainda não tenho. Eu vou procurar eu até gostaria de perguntar para o senhor aonde a gente encontra esse tipo de documento. Na verdade, a planta, o manual descritivo de uso capião, nós encontramos ou na prefeitura, arquivado, muitas vezes com muita facilidade, né? ou a quem ela delegue, ou nós encontramos o cartório de imóveis competente. Agora, se não encontrar, ou se não tiver tempo para procurar, distribui a ação e pode pedir antecipação da perícia, né? A gente pede antecipação. Vai um perito, no horário marcado, ele tira a foto, ele vai medir, então pode fazer isso também. Certo. Nós não temos, o senhor fez a pergunta pessoalmente, a gente ainda não tem um documento oficial delimitando, dizendo os confrontantes, né? Ainda não temos. Não tem problema, dá para resolver isso com antecipação da perícia e podemos juntar esse croquis, passando, o juiz aceitando. A perícia vai acontecer de um jeito ou de outro, seja antecipado ou no final, ela vai acontecer. Então não tem problema não muda nada não. Certo. Seria interessante ter um estudo da área já por um topógrafo e já delimitado com confrontantes, etc? Quando tem condições financeiras para fazer isso, ajuda, é interessante. Se não tem problema, pede a antecipação da perícia. Bem caro. Isso é muito necessário quando é extrajudicial, isso é muito necessário quando não tem um croquis. E queira ou não queira, né, com a sua inteligência, você fez um croquis, que tem imagens aéreas, tem delimitado no Google, então isso já ajuda, já cumpre o que a gente precisa cumprir. No uso capião, quais são os documentos obrigatórios do uso capião? É a certidão de propriedade atualizada do imóvel, certidão do distribuidor civil da esfera estadual e federal, o nome dos requerentes, dos autores, no caso os irmãos. Como ele diz consórcio necessário, então eu vou fazer uma declaração, as esposas, os maridos, né, se tiver, vão assinar, reconhecer firma dizendo que não tem interesse na causa. E fora isso, a planta manual descritivo, quando tem. Quando não tem, junto o croquis. Nesse caso, o que você fez já vale como croquis. Certo. Dificilmente um juiz não aceita. Se não aceitar, ele vai pedir para juntar. Aí a gente pede prazo, 30 dias, vai e faz. Mas evita de gastar dinheiro antes, né, de ter certeza que o juiz não acatou. Certo. Tá, onde é que eu estou aqui? Se ferida, algum herdeiro pode interpor recurso, pode interpor, mas vai perder. Já aconteceu uma pergunta mais pessoal, assim. Já aconteceu o caso em que o juiz de primeira instância defere a causa aos proponentes, no caso que seríamos nós, e outros herdeiros entram com recurso para tentar reverter e obter sucesso? Com frequência, né? Com frequência. Toda hora, né? Toda hora. Porque, na verdade, o uso capião é uma ação declaratória. Então, você vai ganhar. Dificilmente você vai perder. Só se for um juiz, uma juíza que realmente tem bronca da ação, alguma coisa assim, leva para o lado pessoal. E aí, os outros herdeiros não aceitam, né? Então, o que eles normalmente fazem? Eles recorrem da decisão. Só posterga a derrota. Só posterga a derrota. E aí tem herdeiro que tem condições financeiras, aí eles recorrem para o segundo grau, perde de novo, aí recorre para o terceiro, né? Tá com vontade de perder dinheiro. A sucumbência, se tem sucumbência, só aumenta, né? A pessoa só vai ficar, só vai ter mais despesa, vamos dizer assim, e mais frustração, né? Ô professor, e assim, digamos que tudo bem, o herdeiro que está contestando, não, eu vou contestar mesmo e eu vou ganhar de vocês. E realmente ele vai para a última instância e vença. Pode acontecer isso, né? Porque assim como uma cirurgia que tem 1% de chance de ter problema, no direito é o mesmo princípio, né? Pode, mas é difícil, né? Porque você, para conseguir fazer com que o uso capião seja indeferido, improcedente, você tem que provar que a parte não tem o que ela está falando, posse, mas pacífica, ânimos domi. Agora, a posse que vocês têm, que é uma posse absurda, de muitos anos mesmo. Como que eu vou falar que não tem posse? É uma posse meio que notória, né? Notória. Para os campeões é uma posse notória. Todo mundo do bairro sabe. Então, é difícil, né? Tá, a próxima seria, em caso de sentença deferida a nosso favor, os passos seguintes seriam... Aí eu descrevi aqui, deve ser ver se concorda ou se sugere alguma coisa. Extinção do condomínio, primeiro. Segundo, ação de divisão de terras particulares de acordo com aquele contrato que a gente já fez de divisão amigável. E a terceira seria escriturar. Eu vou fazer o advogado do diabo agora, né? O que fazer para não perder o imóvel por uso capião. Então, vamos dizer que eu estou do outro lado.
eu vou fazer de tudo para forçar vocês a fazerem um acordo, pagarem alguma coisa, né? Porque eu sei, se eu estivesse do outro lado, eu sei que a posse de vocês é notória. Eu sei que se vocês fizerem os campeões, vocês vão ganhar, muito provavelmente vocês vão ganhar com facilidade. Então eu preciso, de certa forma, assustar vocês, para vocês falarem, opa, vamos propor um acordo, que a gente está com medo, receio, né? Então o que eu faria? O segredo para não perder o imóvel através de uso campeão é forçar um aluguel. Eu faria o arbitramento de aluguel, eu distribuiria o inventário correndo ou desarquivaria ele para tentar cobrar aluguel de vocês proporcional. Fora isso, eu faria também extinção de condomínio, porque o que não deixa fazer uso campeão eu conseguir provar que vocês não têm a posse. Então, forçar vocês a pagar aluguel através de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio imóvel a leilão, alegar, né, na habilitação, na contestação, que nunca ocorreu a posse, mas sim um empréstimo, ou seja, um comodato, uma mera tolerância. Seriam caminhos alternativos para eu atrapalhar o uso campeão e tentar forçar um acordo. Não que de fato vai dar certo e vai evitar o uso campeão, mas são alternativos para tentar evitar, entendeu? Aí precisaria que o proponente da ação tivesse um pouquinho de ignorância no assunto, que é o que eu tenho, mas eu pesquiso e assim, eu não me deixo abater por algum tipo de blefe, né? Mas é o que eu falo para os alunos, eu falo nos meus livros também. O advogado, quando é contratado para fazer uma defesa contra o uso campeão, o que normalmente ele faz? Ele vai para o lado emocional. É um absurdo fazer isso, porque ele é filho da outra mulher, leva para um lado que não tem nada a ver. E o uso campeão não tem muito o que defender. E quando você quer defender, fazer uma defesa correta, honesta, bem feita, você tem que bater nos pressupostos, a falta da posse mais pacífica, a falta do ânimo domini, entendeu? Professor, agora não estava aqui essa dúvida. O senhor me falando isso, me veio uma situação de que os pleiteantes poderiam fazer. Eles poderiam chegar no meu pai, que não entrou com a ação, e dizer: tio, então vamos entrar eu e o senhor com a ação para poder arrumar as coisas para a gente também, porque a gente é sobrinho do senhor e a gente gosta muito do senhor, aquele negócio emocional que o senhor disse. E ele caia nessa conversa porque é um senhor idoso, né? Ah, não. Na verdade, porque eles não teriam como usar o seu pai contra vocês, não teria como fazer isso, não. Não teria porque não tem, vai se habilitar e vai falar o quê? Ó, o senhor tem a posse há mais de 15 anos? Ah, não tenho não, mas o senhor morava onde? Aqui, né? Um exemplo. Vai cair em contradição, vai ser pior, né? Aham. Tá. A outra, então, seria... A pergunta que eu fiz anteriormente seria essa daqui, né? Em caso de sentença, caso a gente ganhe, os passos seguintes seriam extinção de condomínio. Os três irmãos vencemos a causa. Os próximos passos para a gente regularizar de fato o imóvel do jeito que a gente quer individualmente seria a extinção de condomínio, a ação de divisão de terras particulares e escriturar? Nessa ordem? Na verdade, o uso capião por si só ele já é escritura, né? Quando você ganha o uso capião, a ordem judicial, que é o mandado judicial, vai para o cartório e já escriturou, já registrou o imóvel, já vai ficar no nome de vocês. Como não é litigioso, os três são sócios, aí pode fazer uma retificação diária. Pode fazer uma retificação diária para separar, entendeu? A extinção de condomínio, ela acontece mais quando um coproprietário quer vender, o outro não quer. Um exemplo, entendeu? Caso nós não tivéssemos feito um acordo antes e depois a gente entrasse em conflito, teria que ser dessa forma. Teria que ser dessa forma. Agora, um ponto importante, a ação dos campeão é declaratória. Vocês vão ganhar essa ação provando a posse, mas pacificando os nomes, mas sem brigar com ninguém. Por isso, quando a gente vê na internet esses modelos sem vergonha, contra, em face, ou seja, o uso campeão não é contra ninguém, não é contra o parente, não é contra o herdeiro, não existe uso campeão contra. Essa palavra contra, em face, quando o advogado ou a advogada coloca réu na ação dos campeão, pode ter certeza que ele não sabe o que está fazendo, ele é de outro ramo, né? Não existe réu no uso campeão, é uma ação declaratória. Essa ação pode se tornar litigiosa se alguém se habilitar, contestar, que não quer dizer que vai perder. Mas, em regra, ela nasce totalmente declaratória, ou seja, jurisdição voluntária. Certo. Ô professor, em relação... Vai ter um momento que nós vamos ter que citar todos os envolvidos, todos os herdeiros, né? Herdeiros de primeiro, segundo, terceiro grau, né? Caso já tenham falecido os pais deles, né? Seria descendente, né? Isso mesmo. Vai ter um momento que nós vamos ter que citar todos eles. E a gente vai fazer, porque é necessário a gente encontrar todos os endereços, porque demonstra a nossa vontade de mostrar para eles isso
e evita de alguém chegar e querer postergar a ação dizendo, não, mas eu não fui avisado. Na verdade, a citação do uso capião ela acontece por quê? Para evitar nulidade, né? A citação ela é obrigatória, normalmente é via correio. No segundo momento, se não achar a pessoa, é feita uma pesquisa no SUS, Justiça Eleitoral, né, entre outros órgãos, para achar o endereço de cadastro. Tenta citar de novo via correio ali, não localizou, nós vamos para uma citação por edital, que é aquela citação fictícia, é onde muitas vezes a pessoa não fica nem sabendo da ação. É o que mais acontece, inclusive. Mas, em regra, o uso capião, nós fazemos as citações dos confrontantes, vizinho de lado direito, lado esquerdo de fundos, o último proprietário que consta da matrícula, os seus respectivos herdeiros, só, para aí. E aí tem a manifestação da União, Estado, Município e o MP, Ministério Público. Tudo isso para evitar nulidades, porque é o que eu tinha te falado, a nulidade é o quê? É fazer um erro, um vício processual. Por isso, no caso de quem é casado, ou a esposa aparece no polo, né, da ação, como autora também, requerente também, a esposa ou o marido, ou a esposa ou o marido assina uma declaração, dizendo que não tem interesse na ação. Por quê? Porque a gente respeita as regras do litisconsórcio necessário. Tudo isso para não dar nulidade, para a gente não ter nenhum risco de ganhar e ter uma invertida. Tudo tem que fazer com segurança, né? Processual, inclusive. Entendeu? Certo, entendi. Então, essa responsabilidade de buscar o máximo possível o endereço do pessoal, o que a gente conseguir mesmo, tem gente que mora até fora do Brasil, para o senhor ter ideia. Olha lá. Mas aí dá para fazer a citação por edital. Existe um artigo no Código de Processo Civil que, quando é difícil de localizar o sujeito, você pode pedir por edital. Não precisa levar para rogatória, né? Dá para fugir dela. Na prática, diferente da teoria, dá para fugir dela, entendeu? Certo. Ô, professor, mas a responsabilidade sobre esse assunto de encontrar as pessoas que têm que ser citada é exclusivamente dos três, no nosso caso, dos três proponentes da ação, né? Mas na verdade o cartório ajuda, né? O cartório de imóveis, ele que vai apresentar quem são os confrontantes tabulares, ele vai apresentar quem é o último proprietário. Então nós vamos conduzir dentro do processo com a ajuda do juiz, né? Juiz do Poder Judiciário, oficiando aqui e ali, usando o sistema do próprio Judiciário, para conseguir regularizar esse imóvel, encontrando essas pessoas e atingir a regularização do imóvel. Certo. Agora, o fator importante, você vê, pra... de 36 espécies, qual que é a melhor modalidade de uso capião? É a que vocês estão usando, é a do 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Vocês estão usando a melhor modalidade de uso capião das 36 espécies e o melhor procedimento, por quê? O mais seguro. Eu faço uma escritura pública e tento registrar o uso capião, depois da nulidade. Ou seja, primeiro que eu não vou conseguir fazer isso com facilidade, não vai dar certo. E se eu conseguir, porque, sei lá, corrupção, alguma coisa errada, vai dar nulidade. Então, vocês estão usando a melhor modalidade de 36 espécies e o melhor procedimento de 3 espécies. Voltando um pouquinho ali, não, ali já foi respondido. Agora eu acho que a gente já está chegando no final das nossas dúvidas antes de entrar de vez mesmo com a ação, porque agora eu estou bem seguro, né, em relação às dúvidas. É possível a gente conseguir entrar com essa ação antes, porque a gente tem urgência, porque já tem alguns parentes que estão fazendo perguntas, como é que está a escritura disso aí? Como é que está a matrícula? Consegue para mim? E não sei o quê. Então, o que a gente está pensando? A gente demorou bastante para fazer isso, né? Mas já que a gente vai fazer, a gente queria fazer com muita urgência para ser rápido e conseguir o quanto antes esse escudo protetor, entre aspas, que seria essa ação para a gente. É possível a gente entrar com essa ação antes do recesso judiciário? Caso não seja, em janeiro de 2024, até quando mais ou menos que a gente poderia já... Eu sempre falo, né, que eu preciso, para distribuir uma ação, é um prazo meu, né, de segurança para poder conseguir as certidões, porque o uso capião eu preciso atrás de muitas certidões. Certidão de propriedade atualizada, certidão de a matrícula, certidão de distribuidor civil, da esfera estadual federal, em alguns casos a criminal também. Então, essas certidões, tudo bem que hoje em dia é muito mais rápido, mas em alguns casos demora um pouquinho, né? Não muito, dias, né? Então, eu preciso fazer a juntada de tudo isso, eu preciso fazer a conferência e aí sim fazer a peça de forma artesanal. É uma coisa que eu sou muito chato, não pode ser nada copia e cola, cada caso é um caso, né? O advogado, a advogada que usa copia e cola, poxa, é uma falta de respeito com a carreira dele ou dela e com o cliente, então tem que ser feito com amor, cada detalhe.
Então, por isso eu falo que a gente precisa, em regra, de 10 até 30 dias. Normalmente eu libero as peças em 15 dias, depois de todos os documentos enviados, o contrato assinado. Mas a gente precisa desse prazo justamente para dar certo, para a gente tampar todas essas lacunas e evitar uma nulidade, evitar que seja usado contra nós qualquer coisa, entendeu? Certo, nós solicitaríamos, claro, que todas as pessoas que entram em contato com o senhor, assim como todas as pessoas que entram em contato comigo para fazer os serviços na nossa empresa, eles dizem, eu queria para amanhã, eu queria para... Todo mundo quer que as coisas sejam do jeito que elas precisam, mas as coisas têm o seu tempo, cada serviço, cada função tem um tempo necessário, né? Tem o seu tempo em virtude do cronograma de trabalho, tem o seu tempo em virtude de segurança e fazer bem feito, né? Que nem eu faço uma peça hoje, eu vou ler ela de novo amanhã e vou fazer uma conferência, e depois no outro dia eu vou fazer de novo. Poxa, professor Júlio, mas como o professor é chato, vai ler a mesma peça 3 dias diferentes. Por quê? 3 dias diferentes eu consigo desvincular da peça para fazer uma leitura nova. A minha preocupação no uso capião, extraordinária, que é o caso de vocês, extraordinário, é sempre bater muito nos requisitos. Póssimas, pacífica, ânimos domini, ou seja, eu quero sempre fazer uma peça blindada para te proteger, entendeu? Certo. A ideia nossa também é essa assim mesmo, de fazer entrar com força total e vencer, né? Eu não gosto de perder. Todo empreendimento que eu vou fazer, eu cuido bastante, beleza. Sou meio chatinho assim, como eu estou sendo com o senhor e fazendo muitas perguntas, mas depois que eu decidi e armei uma estratégia, eu vou até o fim para vencer. Até o fim, vamos para ganhar, fazer bem feito, com amor, com respeito. Tá. E assim, em relação ao nosso contrato, né? O contrato de prestação de serviços que nós vamos ter entre mim